Selic nas alturas e o Tesouro Direto já é um dos mais queridinhos dos investidores brasileiros. Mas, apesar do cenário promissor, muitos ainda cometem erros graves, que comprometem os resultados e até colocam os seus sonhos em risco. Nesse vídeo, vamos expor os 5 erros mais comuns que até os investidores experientes cometem ao investir no Tesouro Direto. E você pode evitar cada um deles com uma estratégia muito simples. Vai ter dica hoje até para os investidores avançados. Então, prepare esse investidor para descobrir o que nunca te contaram sobre o Tesouro Direto. Olá pessoal, você está no canal Investe Aqui. Eu sou o Ricardo e sou consultor de investimentos. Estou aqui com meu sócio Luiz e hoje nós dois vamos falar para vocês quais são os 5 erros mais comuns que os investidores cometem ao investir no Tesouro Direto. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, tudo ótimo. E vamos direto aqui para o assunto, né? Nos últimos anos, aí, o Tesouro Direto tem caído na graça dos investidores, principalmente pelo fato de ser um investimento o quê? Seguro. Né? O principal deles, o Tesouro Selic, aí, que acompanha a taxa Selic, né, está aí no maior patamar dos últimos 10 anos. E quem não quer um investimento seguro com uma ótima rentabilidade, não é mesmo? Com isso, muitas pessoas têm migrado aí da poupança, né, para o programa do Tesouro Direto, né? Mas com isso tem acontecido vários erros, né? E alguns por desconhecimento e outros por confusão. Mas antes, Ricardo, Mas antes de nos aprofundarmos nos 5 erros mais comuns que os investidores cometem ao investir no Tesouro Direto, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz semanalmente um vídeo sobre investimentos e também compartilha esse vídeo aí com os seus amigos e familiares que precisam aí saber mais sobre investimentos. erro 5. Na verdade, você vai falar o erro 5. Então, Ricardo, vamos começar a lista então. Vamos lá, erro número 5. Erro número 5, que o pessoal mais comete, é investir no título errado, né? E aqui a gente preparou apresentação aqui para vocês. Estamos aqui no site do Tesouro, né? E vocês podem ver aí que tem diversos tipos de títulos. E muitas vezes a gente pega clientes aqui no nosso escritório que queria investir em um título, viu um vídeo, gostou de um título e investiu no título errado, né? Então o Tesouro Direto é uma plataforma onde você pode comprar títulos do Tesouro e títulos são diferentes entre si. Existem 3 tipos de títulos principais: o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. E aí, começando pelo Tesouro Selic, né, é o título mais seguro. Então, quando vocês ouvem dizer aí que Tesouro Direto é seguro, traduz-se Tesouro Selic. Ele é um título muito mais recomendado ali para investimentos de curto prazo ou para pessoas que querem montar ali a sua reserva de emergência. Contrastando com, por exemplo, o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele vai render ali o IPCA mais uma taxa pré-fixada, né? O Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic, propriamente dito. E o Tesouro IPCA, por ter essa taxa pré-fixada, ele corre ali um pouco mais de risco, né? Ele vai sofrer oscilações no mercado no dia a dia, coisa que não acontece no Tesouro Selic. Em compensação, por ele ter ali a garantia de ter a rentabilidade do IPCA, ele é um ótimo título para quem pensa mais a longo prazo, né? Se você já montou sua reserva de emergência e já está nos seus objetivos de longo prazo, você pode pensar aí, por exemplo, num Tesouro IPCA para a sua aposentadoria ou para algum objetivo que vai durar ali alguns anos, onde você garante que a rentabilidade que você vai ter, ela vai ser acima da inflação. E por fim, o Tesouro Pré-fixado. É um título um pouco mais especulativo. Ele vai ter ali a taxa fixa, por exemplo, aqui hoje está girando em torno de 13,5%, 13,8% ao ano, né? Só que ele não corrige nem pelo IPCA e nem pela Selic. Então, para investir nesse título é um pouco mais complicado, você precisa saber um pouco mais sobre o que vai acontecer nas condições econômicas do Brasil. Inclusive, se você quiser saber sobre isso, né, a gente lança mensalmente nosso vídeo de cenário macroeconômico do Brasil. A gente vai deixar o card aqui na descrição. Depois de assistir esse vídeo, dá uma conferida lá. Eu acho que vale a pena, Ricardo, a gente dar uma passada numa aplicação, né, do Tesouro Pré. É uma aplicação que é bem ilustrativa aí para o investidor. Perfeito. Por exemplo, quando você tem a taxa elevada como está atualmente, né, e você vai fazer um financiamento, se o custo do seu financiamento ele está mais baixo do que você consegue alcançar ali com o Tesouro Pré-fixado, você pode pré-fixar sua taxa de rentabilidade nos seus investimentos num patamar acima do custo e levar o seu financiamento
ali ao longo dos anos, recebendo um valor a mais, mesmo estando ali no empréstimo, né? E aí, Maravilha, né? vamos para o próximo erro. Vamos lá, erro número 4, né? Que é investir em títulos muito longos, né? E aí você me pergunta, né? Será que é porque o título do Tesouro Direto pode desvalorizar, né? Por que, que o título desvaloriza, né? E assim, o título longo, não, o problema não é ele ser longo, né? Implica em você se expor ao risco de não conseguir carregar esse título até o final, até a data do vencimento, porque você só garante que você vai receber a taxa contratada levando até o vencimento. Então, se você compra um título muito longo e coisas acontecem, né? Algum imprevisto aconteceu, sua reserva de emergência não foi o suficiente, mudança de planos ao longo da vida. Então, você comprar um título ali para 2050, 2060, você está se expondo ao risco de não conseguir carregar a posição até o vencimento, tá? Então, obviamente, né, tem títulos de muitos prazos, quanto maior o prazo, maior o risco, né? Se você puder até olhar aí, cada aproveitando a tela. Citando de exemplo, hoje o Tesouro IPCA 2029 é o Tesouro IPCA mais curto, né? Mas a gente tem aí até o Tesouro IPCA 2060, no Tesouro Renda Mais até 2065, né? Então tem vários prazos. Quanto mais prazo você coloca no seu título, mais risco você está correndo também. E aí a gente chega no erro número 3, Ricardo, que é a questão de não considerar os efeitos de impostos aí e taxas nos seus investimentos, não é isso? Perfeito. Muita gente investe ali no tesouro achando que não vai pagar nenhuma taxa, né? No entanto, existem três taxas principais, né? A primeira delas é a taxa de custódia, que equivale aí a 0,2% do valor investido, né? Para quem tem Tesouro Selic, né? Você pode investir até R$ 10.000 e está isento dessa taxa. Os valores que estiverem acima de 10 mil, você vai ter que pagar essa taxa. E também para quem investe aí tanto no Tesouro IPCA quanto no Tesouro Prefixado, você obrigatoriamente vai pagar essa taxa, seja no resgate antecipado do título, no pagamento de juros, né? Alguns títulos pagam juros semestrais. Quando ele faz o pagamento, o Tesouro Direto já desconta essa taxa de custódia, né? Nas amortizações ou no vencimento do título, né? Quando você carrega o título até o final e ele vence, o Tesouro já desconta essa taxa. Por isso que a rentabilidade que você está contratando lá na plataforma não é necessariamente a que você vai receber. Outras duas taxas que são, na verdade, de impostos, né? O primeiro deles é o IOF, que incide só nos 30 primeiros dias de aplicação. Então, ele começa aí numa alíquota de 96% e zera após 30 dias. Então, o recomendável para quem quer fazer o seu dinheiro render mais é evitar resgatar os seus investimentos antes dos 30 dias. E, por fim, tem o IR, que funciona de uma maneira semelhante. Ele começa numa alíquota maior de 22,5% para aplicações até 180 dias e depois vai caindo para 20%, 17,5% até chegar a 15% nas aplicações após 720 dias, né? Então, a recomendação aí é, quando você for investir no Tesouro, tirando ali a parte da reserva de emergência, investir pensando em pelo menos 2 anos para otimizar essa questão da tributação. E aí, erro número 2, Luiz, qual que seria? Erro número 2, achar que apenas o tesouro é seguro, né? Existem outros investimentos de renda fixa que são bastante seguros, né? Dando alguns exemplos aqui, né? São CDBs, LCIs e LCAs aí, que são todos eles títulos emitidos por bancos, e você tem aí garantia do FGC, sem contar que LCI e LCAs ainda tem benefício, né, da isenção do IR, e você tem, colocando essas LCIs e LCAs junto com os CDBs, né, você tem bancos hoje extremamente sólidos, colocando esses títulos no mercado, fazendo com que a segurança desses títulos sejam muito similares ao Tesouro, né? Inclusive você tem até bancos, né, estatais aí, ou com participações muito relevantes estatais que emitem esses títulos, tá? Você tem também ali os fundos de renda fixa, tá? Que hoje você tem ali fundos que são altissimamente diversificados ali para mais de 100 credores. Então o risco de crédito é muito baixo, ou seja, o risco de calote de algum credor não pagar é muito baixo. Se porventura algum deles não pagar, você está mitigado ali numa carteira de pelo menos uma centena ali de títulos, tá bom? E mais recentemente, né, Ricardo, a gente até gosta de usar eles, né, que são os ETFs, né, os ETFs de renda fixa, né, você está aí com regras um pouco diferentes dos fundos tradicionais, né, então você fica aí sujeito às regras de bolsa de valores, né, podendo fazer o resgate um pouco mais rápido, que seria, então também são alternativas aí para o investidor
de fato está exposto aí a títulos de renda fixa, com uma segurança muito similar, quebrando esse tabu aí de que apenas o tesouro é seguro, né? Perfeito. E Aproveitando aí que você citou os ETFs de renda fixa, né? E a gente está aqui na tabela do imposto de renda. Um dos fatos que a gente gosta bastante dos ETFs de renda fixa é justamente que ele otimiza a sua carga tributária, né? Em vez de você passar ali os 22,5%, 20%, 17,5%, você já começa ali na faixa dos 15% e isento de IAF também. Então, para além ali do título, você pode ir nos ETFs de renda fixa. Perfeito? E aí, antes de irmos aí para o erro número 1, Ricardo, eu queria fazer uma menção honrosa aí, que é, se você é iniciante, se está começando, né, não faça, por favor, não faça a tal da especulação, né, com os títulos públicos, né? Ah, vou dar uma especulada, eu acho que o título, né, o taxa de juros vai cair, então eu vou comprar o título mais longo que eu puder e ano que vem eu vou vender ele, né? Não é bem assim, né? A gente acabou de passar por isso agora há pouco, né, Ricardo? A taxa de juros subindo, né? Muitos analistas, influenciadores aí comentando: nossa, IPCA mais 6, fazia anos e anos que não tinha isso. Tá, IPCA foi para mais 7. Não, agora IPCA mais 7, agora não tem como mais, né? Faz muito tempo que a gente não via isso, aí vai lá, IPCA mais 7,6. Então, realmente, tá? Tem em mente, né, Ricardo, a validade, né, o vencimento desse título para levar em consideração a sua decisão e não a especulação. dá para se ganhar um bom dinheiro aí investindo em títulos do tesouro, CDBs e outras coisas, sem necessariamente estar especulando, né? O momento mais esperado do vídeo, né? Qual que é o erro mais comum cometido pelos investidores de tesouro direto? E esse é um erro que custa aí parte da rentabilidade, que é comprar os títulos oferecidos pelos assessores das corretoras, né? Então, existe duas maneiras de você acessar o Tesouro Direto, né? A primeira é na própria plataforma do Tesouro. Então, você pode fazer o login aqui na plataforma e realizar a compra do seu título. Você vai estar comprando diretamente do Tesouro por meio de uma corretora, né? Ao fazer o login aqui, ele vai pedir que você coloque a conta da sua corretora, né? Mas você está comprando o título diretamente do Tesouro Direto, né? Até por conta disso, o nome Tesouro Direto, né? E a outra forma que acontece com muitos clientes, infelizmente, que chegam aqui no nosso escritório, é a pessoa comprar da corretora, né? A corretora ela compra o título do Tesouro e revende para você com uma taxa menor. E a gente até trouxe aqui o caso, que é a pessoa que investiu aqui na NTNB 2060, né, que comprou aí a IPCA mais 7,49 da corretora, né, mas quando você vai ver esse título negociado lá no Tesouro Direto, ele estaria negociado aí na faixa dos IPCA mais 7,8, IPCA mais 7,9. Então, o que aconteceu é que a corretora comprou nessa taxa de 7,8, ficou ali com 0,5%, 0,4% para ela e repassou para o cliente a IPCA mais 7,49, né? Então, ao fazer isso, né, ao aceitar ali os títulos públicos ofertados pelo seu assessor, às vezes também pelo seu gerente de banco, saiba que você está perdendo aí um pedacinho da taxa, enquanto que você investisse diretamente nesse título no Tesouro Direto, você estaria conseguindo a taxa cheia, perfeito? Perfeito. E tem um complemento, né, Ricardo? Só para deixar claro aí, já que a gente já está falando aí com os investidores avançados, né? Essa taxa ela é estimada, né? Porque se você observar o NTNB 2060, ela sequer é negociada diretamente na plataforma do Tesouro Direto, né? Então, realmente é bem complicado aí. Você tem até problemas de liquidez se você quiser se desfazer, né, desse tipo de ativo. E Então é isso, Ricardo. Se você, né, quiser aí saber mais sobre o assunto, né, estamos deixando aqui a sugestão de vídeos para você se aprofundar e também deixando os links de tudo que a gente comentou aqui na descrição. Então é isso, né, Ricardo? é Agradecemos a isso. audiência. Um Até o grande próximo. abraço e até o próximo vídeo. É isso.